Para começar, você quer falar um pouquinho daquele caso da Daniela Pérez, lá do Espiritual, que voltou na mídia aí depois que a série foi lançada? Sim, sim, sim. Vamos lá. Eu fiz uma análise, tá? Para Uhum. mim ter assim uma conclusão bem grande em cima daquilo que eu vi da Daniela Pérez, do Guilherme de Pádua e da esposa dele, a Paula Tomás, né? Paula Tomás. Aham, exatamente. Então, é o seguinte: espiritualmente, o espírito da Daniela Pérez é um espírito que não era para ter desencarnado naquele dia do acontecimento, tá? Era um espírito que ele veio para viver, é um espírito que reencarnou com poucas missões de karmas, com poucas missões de atritos. É um espírito que não ia passar por choro, por luta, por batalhas, tá? É um espírito que ele reencarnou com muita força, sucesso, brilho. A Daniela Pérez, ela era filha, tá, de Oxum com Logunedé, tá? Ela tinha essa força muito grande do Logunedé, que é esse orixá, tá? Junto ao orixá de Oxum. Então ela era uma pessoa que ela veio totalmente para brilhar, era uma pessoa que estava na mídia para fazer sucesso mesmo, era uma pessoa que ela ia seguir num caminho extraordinário, profissional, num caminho financeiro maravilhoso, ela estava realizada no casamento, ela estava feliz com a mãe, ela tinha muitos projetos, muitos sonhos ainda a se dedicar. Ela sentiu que isso ia acontecer com ela no dia. Eu acredito que aconteceu alguma coisa, tal, ela se atrasou para aquela gravação, ou que ela ia fazer uma gravação no dia que ela foi assassinada, né? Ela estava gravando a novela ainda, né? Uhum. E nesse dia deve ter acontecido alguma coisa, ou rasgou a roupa, ou ela perdeu o celular antes de ir para o trabalho, ou ela perdeu o roteiro para ensaiar. Aconteceu alguma coisa que o destino já vinha predestinando ali para segurar o espírito, tá? A carne, o físico da Daniela Pérez, para infelizmente essa tragédia não acontecer. Essa tragédia na mão dessas pessoas que são crápulas, tá? Dessas pessoas que infelizmente fizeram isso, essa atrocidade com ela. Que eu acho que a gente não deveria nem falar o nome, porque essas pessoas não Uhum. deveriam ganhar, no mínimo, nem pão seco para comer, tá? Porque espiritualmente o que eu vi foi predestinado, foi algo que foi calculado friamente, tá? Foi algo que foi colocado, vamos dizer assim, até pessoas ao redor, tá? Sem saber, estavam sendo usadas, manipuladas para saber os passos dela. Tá? Espiritualmente me mostra essa ronda. Tem uma energia de magia em cima do Guilherme de Pádua muito grande. Tá? Naquela época, acredito que naquela fase que ele passou, naquele ciclo que ele passou na vida dele, ele usou muito com espíritos eguns, tá? Ele usou muito com espíritos trevosos, espíritos cebosos, espíritos de má energia, para se proteger após esse acontecimento. Tá? Ela passou por muito sofrimento, tá? Nesse desencarne. A mídia mostrou todo esse sofrimento na época, mas o sofrimento espiritual dela foi muito maior. Hoje, no plano espiritual, ela se encontra como um espírito completamente vingativo, um espírito que ela já aceitou o que aconteceu com ela, tá? Mas ela não perdoou. Quem fez isso com ela? Tá? Ah, mas Bia, como que ela está evoluindo se ela não perdoou? Como ela está evoluindo se ela tem esse desejo de vingança? Esse desejo de vingança é um desejo de uma obsessão espiritual que ela tem em cima das pessoas que ficaram vivas,
que é o Guilherme e a Paula, tá? Totalmente de tormento. É um espírito que vai trazer complicações à vida desses dois, tá? Como cobrança e justiça espiritual. A lei do retorno ela existe, não cabe a mim julgar ninguém, eu não sou juiz e não sou Deus, e não sou Cristo, e também não estou aqui para agradar muita gente. Estou aqui para passar essa mensagem como um mentor. Desculpa de estar usando essa palavra, mas é a severidade da minha espiritualidade em cima disso que eu vi. O Guilherme de Pádua, uma pessoa totalmente mal resolvida com o seu lado próprio pessoal, tá? Espiritualmente é uma pessoa que guarda vários segredos que virão à tona, principalmente em cima da sexualidade dele. É uma pessoa que precisa muito se encontrar na vida espiritualmente e pedir perdão para Deus, não para ser humano, nem para Glória Pires. Tá? O espírito da Daniela Pérez como se encontra hoje? Completamente ainda perdido, em situações de perdão, em situações de evolução, em situações de seguir em frente no mundo espiritual para um possível reencarne. Não, ela não quer. Tá? Ela não admite que isso aconteceu com ela, da forma que houve, ela sendo uma pessoa completamente inocente. Tá? Ela sente muito pela justiça que não foi feita. Tá? É uma pessoa que está muito triste, muito amargurada, muito lagrimosa. É um espírito que se tornou um espírito sofredor pela falta de justiça que houve com ela, tá? Porque, mas ele passou um bom tempo preso, ele cumpriu a pena. Não, isso não basta, tá? Com tudo o que aconteceu com ela no mundo físico, tá? Nas atrocidades que houve, para ela, para o espírito da Daniela Pérez, não basta que isso aconteceu. O espírito da Daniela Pérez, hoje, ele busca muito a energia da mãe. Ela busca muito a energia da mãe, ela sente muita saudade, tá? Ela teve sonhos que foram cortados, ela com o marido, na época, estavam se planejando, acredito que para ter filhos, para comprar ou construir algo do sonho dos dois, tá? E esses sonhos foram cortados. Esses sonhos vão vir como karmas e resgates na vida do Guilherme de Pádua. E quando você interrompe o caminho de alguém, quando você bloqueia e fecha os passos de alguém, a lei do retorno ela volta para aquilo que você, infelizmente, prejudicou o seu próximo. Porque um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Nesse envolvimento, nessa negatividade que ele teve, nessa atrocidade que ele cometeu junto com a esposa, vai vir muitas cobranças. O Guilherme, a Paula, tá? Ela vai sofrer de um câncer em breve, devido a uma cobrança espiritual, tá? O Guilherme de Pádua, ele precisa tomar muito cuidado com atentados contra a vida dele, tá? Porque tem pessoas que vão gerar um fanatismo muito grande em cima da energia e da partida da Daniela Pérez. Vai ter gente que vai aparecer querendo fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Tem algo muito polêmico que vai envolver o nome dele no ano que vem, envolve a mídia. Vai ter muita confusão, muita polêmica, e ainda me mostra a carta da justiça e da prisão. Possivelmente, o ano que vem, ele volta para a prisão por causa desse crime. Tá? A qualquer momento pode ter uma reviravolta muito grande, onde envolve toda essa volta dele para a cadeia. Tá? Hoje, a única coisa que eu sinto grata é dele se esconder atrás da igreja evangélica. Porque a igreja evangélica é uma doutrina, é a doutrina que mais julga, que mais critica, que mais joga pedra em seu telhado. Então é ótimo vocês terem dentro do templo de vocês uma pessoa igual essa. Tá? Uma pessoa totalmente sem luz, sem energia, sem escrúpulos.
Uma pessoa que Xangô já vem olhando, Nhansan já vem trazendo suas fases tempestativas, e muitos acontecimentos vêm agora, no começo de 2023, envolvendo essa história. O sofrimento que essa moça passa no plano espiritual, só a mãe dela sabe, Uhum. a Glória Pérez. Entendi. Ela é muito altamente evoluída, anos-luz na frente, de aguentar toda essa dor e esse sofrimento, tá? Uhum. Hoje, as lágrimas que caem do rosto de Glória Pérez, que é a mãe da Dani, tá? Vai sangrar no coração dessas pessoas que fizeram isso. E será completamente a lei do retorno. E nós, seres humanos, iremos ver. É isso que eu tenho para falar, André, em relação a Daniela Pérez, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. E até mesmo a Uhum. Glória Pérez, tá? É, É uma tá, ok. pequena análise. Eu não tive muito Uhum. tempo para me puxar ainda muito a fundo tudo isso. Eu só Uhum. posso afirmar tudo isso que eu acabei de dizer em relação a isso. Tá. Eu me lembro também uma vez, acho que foi o ano passado, né? Você teve uma comunicação com ela, né? A gente até publicou o áudio no canal. Eu não lembro exatamente o que falava, mas o áudio tá lá. Depois, quem quiser, procura aí no canal do YouTube, tá no meu canal. Eu lembro disso. Não sei se você lembra dessa comunicação com ela, né? Lembro, aham, eu tive uma comunicação muito forte com ela, tá? Uhum. Não deu tempo nem de eu ir ver o que ela tinha me passado naquela época, eu também não lembro, porque é muita coisa, é muita gente. Então, Uhum. assim, eu tenho uma memória assim fotográfica, mas é muito difícil eu guardar tudo que vem, tá? Isso aqui foi uma É. análise espiritual que eu fiz agora, no período da tarde, Uhum. trabalhando, tá? Parando e fazendo. Vamos dizer assim, foi uma análise que eu fiz em cima do nome dela, do nome dele, do nome da mãe, e foi essas energias que eu consegui canalizar. O Uhum. sofrimento, ela como um espírito ainda perdido, vingativo, um espírito sofredor que vem atormentar a vida deles, tá? Isso vai causar doença, porque ela não vem sozinha, tá? Toda vez, você não faz amigo aqui na Terra? Uhum. Lá também fazemos amigos no mundo espiritual. Sei. Tá? E esses Uhum. amigos, queiram ou não, se tornam aliados nossos, tá? E todos no mundo espiritual precisam se alimentar. Ai, Bianca, mas ninguém morre para ir para não sei na onde, não sei o que, não sei o que lá. Gente, se você morreu cagando, você vai morrer defecando. Você entendeu? Não muda a sua história, nenhuma. Você só mudou de plano. Você está no plano Uhum. físico, você vai para o mundo espiritual. Tá? Vamos Uhum. estudar, gente, em todas as doutrinas que a gente conhecemos, Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Lar de André Luiz, Violetas na Janela de Zíbia Gasparetto, você entendeu? Os Motoqueiros do Além, todos. A gente sabe que essa doutrina espiritual, que quando a gente parte de uma maneira, a gente chega no mundo espiritual da mesma maneira. Tá? Então, Uhum. sofri um acidente. Lógico que eu vou chegar perdida. Como que eu estou Uhum. andando numa pista 120 por hora, eu entro debaixo de um caminhão, eu desencarno, eu morro do dia para a noite, eu chego e está tudo normal para mim? Não. Gente, Uhum. do mesmo jeito que eu gosto do meu vestido, eu tenho apego por ele aqui, lá no mundo espiritual, eu também vou ter apego nesse sofá que eu estou sentada, nessa mesa, no chocolate que eu como, porque lá no mundo espiritual eu não vou me alimentar mais fisicamente. Uhum. Você entendeu? Lá eu não Tá. vou, lá eu só vou sentir o meu, lá a gente vai ter o que a gente aprende aqui, o tato, tá? O ouvido, o olhar e o sentir, tá? Então lá a gente não tem sabor. Lá a gente tem o cheiro. Tem o cheiro da espiritualidade. Se você estiver no purgatório, você vai sentir cheiro de enxofre, tá? Uhum. É esse cheiro que tem todos os médiuns que se projetam, faz projeção astral para o mundo espiritual, sabem, tá? Que no mundo espiritual você se encontra com um mar de enxofre muito grande, tá? Se você for para um espírito, para um vale de rosas, lindo, de tratamento espiritual, evolução,
crescimento. No baralho cigano a gente já aprende que no ramalhete é o lado espiritual desejando para nós as beatificações, a divindade, as alianças positivas com o divino, tá? Então a gente vai sentir cheiro de rosas, de flores, de alfazema, de calmaria. Se a gente está ali no primeiro plano, que é o plano dos Exus e das pombogiras, a gente cheira aquele cheiro de velho, aquele cheiro de cimento. Sabe quando você reboca uma... Já entrou em construção, André? Uhum. Sim, tem aquele Quando cheiro tá de cimento, né? tem aquele cheiro de cimento, sabe? Esse é o Uhum. cheiro do primeiro plano. Por isso que o Sei. fundamento, até de acender uma vela, às vezes, para Exus dos primeiros planos, pombogiras, é em cima de uma telha. Você entendeu? Porque eles Uhum. adquiram essa energia, eles trazem essa energia para eles. E por aí vai. Uhum. Ainda quero ter a Tá. oportunidade da gente fazer uma live de possível 1 hora para a gente conversar sobre isso. Porque é muita coisa. Se amanhã a gente puder, a gente faz amanhã, tá, André? Sim, aham, é muito assunto, né? É Mas a gente muito faz sim, assunto. tá? E conforme mais a gente que é médium vai falando, mais a gente vai canalizando e mais a gente vai conseguindo passar essa mensagem com mais Uhum. clareza, com mais doutrina, com mais fundamento daquilo que a gente está falando, você entendeu? Com mais firmeza na nossa cabeça, na nossa concentração, tá? Para tudo na vida da gente fluir também e evoluir e crescer. Porque a gente só se Uhum. projeta para o plano espiritual quando a gente tem firmeza na cabeça e firmeza daquilo que a gente vai passar para o próximo como ensinamento, tá bom? Uhum. Tá. Tá bom então.